Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com Jesus nessa noite? Nessa noite Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Você não pensará igual, você não agirá igual. Deus vai transformar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, e eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Nós vamos ler até o verso 30. Eu quero que você preste bem atenção nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receber o que é meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quero usar como tema nessa noite: enterrando aquilo que Deus me deu. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu me coloco diante de Ti, Senhor. Diante da Tua presença, Pai, eu reconheço a minha total dependência em Ti, Senhor. Se não for o Senhor nessa noite, nada vai sair daqui. Pai, Tu conheces a Tua igreja, Tu sondas as mentes e os corações. E eu te peço em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, no nome do verdadeiro Deus, do único Deus. Eu te peço, Pai, me usa nessa noite com poder, me usa nessa noite com autoridade, e que nessa noite eu venha diminuir, para que apenas a Tua voz apareça nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que toda distração,
Que toda perturbação caia em retirada em nome de Jesus. Que todo principado, que toda potestade saia em retirada em nome de Jesus. E onde estiver um demônio alojado, que ele caia fora. Porque agora, nesse momento, nós entraremos em uma grande batalha. E o Senhor é o nosso ajudador. Desde já eu te agradeço nessa noite. Amém. Podem sentar, irmãos. Igreja do Deus vivo. Eu não tenho dúvidas alguma que Deus está nesse lugar. Eu não tenho dúvida alguma que o nosso Deus é aquele que aviva aquele que está morto espiritualmente. Eu não tenho dúvida alguma nessa noite que o nosso Deus é aquele que nos dá forças quando a gente não tem força. E Ele está aqui nessa noite. E Ele vai falar, não aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu desejo ouvir, mas aquilo que eu realmente preciso ouvir. Na caminhada cristã, irmãos, é um desafio após o outro. Eu acredito que cada um que está aqui nessa noite lembra com toda a certeza do dia que o Senhor o chamou. E esse dia foi um dia marcante. E esse dia foi um dia lindo, irmãos. Porque foi nesse dia que os nossos olhos foram abertos, que o Senhor nos resgatou, porque nós vivíamos em trevas e Ele mostrou a sua brilhante luz. Nesse dia, irmãos, tudo era muito lindo, tudo era muito belo. Entramos por as portas da igreja e estar na presença de Deus não era um peso, pelo contrário, era um prazer que não tinha fim. Vivíamos o primeiro amor, e como era lindo esse primeiro amor. Não perdíamos um culto, não perdíamos uma pregação, não perdíamos uma vigília. E estar na casa de Deus era a prioridade na nossa vida. Quantos de nós nessa noite não se lembra disso? E o tempo foi passando, e a gente foi começando a perceber, infelizmente, que a igreja é composta por seres humanos. E por ser composta por seres humanos, há falhas e há inclinações que desagradam a Deus. Porque a igreja é um hospital. E quando a gente percebeu isso, irmãos, a gente foi vendo que aquele conto de fadas não era apenas um conto, era uma realidade. E com o chamado de Deus, com o chamamento do Senhor Jesus, Ele nos deu talentos. E esses talentos não são nossos. Pelo contrário, Ele nos deu para que a gente administre enquanto estivermos nessa terra. A uns Ele deu um talento, a outros Ele deu 2 talentos, e a outros que Deus deu 5 ou mais talentos. Mas a verdade é que Deus, quando nos chamou, Ele nos capacitou para a sua obra. A parábola que nós lemos, irmãos, retrata muito bem isso. É a parábola dos talentos. E ele retrata essa história e é muito interessante porque havia um senhor, a Bíblia não diz o nome desse homem, mas eu creio que ela simboliza o próprio Cristo, que distribui talentos para o seu povo. E a um, ele deu 5 talentos. A outro, ele deu 2 talentos. E a uma outra pessoa, ele deu 1 talento. Ele saiu em viagem, mas ele voltaria para prestar contas. E o que é interessante, irmãos, é que aquele que tinha 5 talentos, ele conseguiu multiplicar esses talentos. Quando o homem voltou, ele tinha 10 talentos. Aquele que tinha 2 talentos também multiplicou, ficou com 4 talentos. Mas aquele que havia recebido 1 talento, enterrou esse talento. E quando aquele senhor vem, ele não dá meia volta, irmãos. Ele não enrola. Ele diz para aquele homem: você é um servo inútil, infiel e negligente. Porque ele tinha enterrado aquilo que Deus havia dado a ele. Muitas vezes nós estamos assim. Deus nos chama, Deus nos capacita,
Deus nos vivificou, segundo o apóstolo Paulo, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou. Nos tirou das trevas para a luz, nos levou para uma nova dimensão espiritual. E muitas vezes, quando nós recebemos esse Jesus, com o passar do tempo, nós pegamos a ferramenta que Ele nos deu e colocamos de lado e enterramos ela. É para essa pessoa especificamente que eu quero falar nessa noite. Para aquela pessoa que pegou o talento que Deus havia lhe dado e enterrou. E deixou a ferramenta enferrujada. É para você nessa noite que eu quero falar. A primeira coisa que nós temos que levantar nessa noite é: por qual motivo? Qual é o motivo que leva um cristão a enterrar aquilo que Deus deu a ele? E eu comecei, antes de vir para esse culto, eu comecei a orar. E eu disse: Senhor, qual é o motivo? O que leva uma pessoa a pegar aquilo que Deus havia lhe entregado e enterrar? E o Senhor falou ao meu coração: o mundo é uma dessas coisas. Sabe por quê? Porque o diabo e esse mundo, ele usa as distrações para nos tirar do caminho, irmãos. Há muitos cristãos que estão distraídos e não sabem mais aonde está a sua ferramenta. Perdeu ela, parece. Colocou em um canto e disse: fique aqui, mas agora nem sabe mais aonde está, porque já faz muito tempo Deus está falando com você nessa noite. O mundo tem sufocado a fé de muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão sobrecarregadas com esse mundo. Entenda nessa noite, todas as vezes que eu paro de buscar a Deus em oração, na leitura da sua palavra e no meu relacionamento com Ele, no meu quarto, eu estou sujeito a começar a enfraquecer na fé. E deixar de ser um crente espiritual para me tornar um crente carnal. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer ler a Bíblia. A nossa carne não quer ter relacionamento com Jesus. Não. Ela quer fazer tudo aquilo que Deus desaprova. Ela quer fazer tudo aquilo que causa náuseas em Jesus. Ela quer fazer tudo aquilo que desonra a Deus. E esse mundo tem distraído muitas pessoas que foram chamadas por Jesus para um propósito específico. Maior do que você é o propósito. Porque através da sua vida, através dessa ferramenta, Deus quer levantar outras pessoas. E o que nós temos feito? Será que nós temos preparado a nossa ferramenta? Será que nós temos ao menos procurado a nossa ferramenta? Ou será que ela virou apenas um objeto de religiosidade, que eu venho para o culto e só abro ela na igreja? Vou começar a apertar mais um pouquinho. Então eu orando a Deus, ele disse: é o mundo. O mundo tem sufocado a fé de muitos. E estão tão perdidos que não sabem mais como voltar. Irmãos, quando a gente se afasta de Deus por muito tempo, para voltar, só o Espírito Santo na nossa vida. Porque é como se a gente não soubesse mais como chegou naquele lugar e como sair daquele lugar. A gente fica tão cego espiritualmente, tão cru espiritualmente, que tudo parece normal. Mas o vazio está lá, dentro do peito. E quando as portas se fecham, e quando a luz é apagada, nós estamos vazios por dentro. E a nossa mente começa a trabalhar dentro de nós. E ela começa a testificar: como eu estou distante de Deus, como eu estou longe dos teus átrios, Senhor. E eu não sei como voltar.
Então essa é a primeira coisa que Deus me falou. Eu disse, Senhor, mas deve ter mais. O que tira mais o ser humano da tua presença, a ponto dele deixar para lá aquilo que o Senhor entregou na sua mão? O pecado. Para ser mais específico, a prática do pecado. O pecado vai te levar mais longe do que você está disposto a ir. Ele vai te manter mais tempo do que você esperava ficar. E o preço, com toda certeza, você não está disposto a pagar. O pecado cega os nossos olhos espirituais. O pecado nos distancia de Deus. Melhor dizendo, o pecado nos separa de Deus. E quando nós estamos carnais, irmãos, é só para o pecado, melhor dizendo, que nós corremos. Em vez de buscarmos a Deus, estamos buscando no pecado, muitas vezes, refúgio, consolo. Mas é um puro engano. Porque praticar o pecado diariamente só vai te deixar cada dia mais vazio e distante de Deus, e com a grande certeza que eu não serei salvo. Eu sei que a salvação não depende de mim, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não é por obras. Mas pense comigo nessa noite. Será que Deus te chamou para que você vivesse como você vivia antes de conhecê-lo? Será que Deus te chamou para ainda viver na prática do pecado? Não. Não há possibilidade. Aquele que se aproxima da luz, reflete essa luz para outras pessoas. Não há como você conhecer a luz e viver em trevas. E todas as vezes que nós estamos na prática do pecado, nós estamos cobertos por trevas. E o diabo passa a ter agora legalidade sobre a nossa vida. E ele começa a entrar nos muros da nossa vida. E ele começa a brincar com o cristão. E ele começa a rir para aquele cristão. Ele começa a mangar de muitos cristãos. Começa a batalha espiritual. Será que Deus não está vendo isso? Claro que Ele está. E muitos ainda questionam, Senhor, porque eu estou assim? Eu não tenho força mais. Claro, cada dia que você dá vazão à sua carne, você vai ficando mais fraco na fé. Enquanto você ficar adiando aquilo que você tem que fazer, você sempre vai ficar morto espiritualmente. Faça aquilo que você precisa fazer. Encha a sua alma do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Pare de encher a sua carne de trevas. Pare de dar vida ao velho homem. O seu velho homem foi morto com Cristo na cruz. Ele foi sepultado. E agora nasceu um novo homem. Assim como Cristo ressuscitou. Você tem que viver em novidade de vida. Você tem que mudar o seu interior. E quando mudar o seu interior, isso vai refletir na sua vida lá na frente. Então é o pecado. A prática do pecado. Esse mundo nos oferece muitas portas, irmão. E essas portas não são estreitas. E esse caminho não é estreito, é largo. Nós que temos o Espírito Santo, temos discernimento. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque os nossos olhos foram abertos por Jesus. Então eu sei o que eu tenho que fazer. A questão é, eu vou procurar o escape de Deus, ou eu vou me entregar de novo naquilo que Deus disse, não faça, não faça, não faça. Eu abomino, eu abomino, eu abomino. Isso me distancia de ti, filho. Segundo lugar, terceiro lugar, melhor dizendo, o que me faz enterrar o meu talento? Aceitar aquilo que o diabo me oferece.
Satanás não vai fazer ninguém pecar aqui nessa noite. Ele apenas mostra o prato. A escolha é minha e sua. E o prato que ele vai mostrar é diferente para cada pessoa. Por quê? Porque ele sabe qual é a nossa inclinação. Ele sabe qual é a nossa porta fraca. E cada pessoa que está aqui tem várias portas fracas. Eu também tenho. Então, para cada pessoa, ele tem um prato diferente. O que você vai fazer nessa noite? Quando você sair da igreja, vai comer esse prato ou vai jogar fora? Deus não vai interferir na nossa escolha, irmãos. Ele vai te dar o teu escape. Se você clamar a Ele por socorro, se você buscar a face dEle no momento da tentação, o diabo vai fugir de você. Resista. Diga não. O não que você diz hoje vai determinar quem você será amanhã no reino de Deus. Deus não te chamou para ser escravo, não. Ele nos chamou para viver em novidade de vida. E Ele está aqui nessa noite. E Ele nos ama. Se Deus não nos amasse, Ele não falaria. Se Deus não nos falasse, Ele não bradaria ao nosso coração. Mas tem um nível, irmãos. E esse é o grande perigo. É um nível que a nossa mente está cauterizada. É um nível que Deus já falou tanto com a gente. E a gente não quer ouvir, não quer ouvir, não quer ouvir, não quer ouvir. Quero viver segundo a minha vontade. Quero fazer o que eu quero. E não importa o que as pessoas falem. Quando eu decido viver dessa forma, irmãos, eu posso pregar aqui. Eu posso me esgoelar aqui. Mas é como se a nossa mente estivesse cauterizada. E a minha oração nessa noite é que você não tenha chegado nesse nível. Sabe por quê? Porque se nós não despertarmos hoje, você sabe como você será daqui a 10 anos? Você sabe se você vai estar vivo daqui a 20 anos? Você sabe se você vai ter na sua velhice consciência para crer em Jesus? Porque já pensou você viver uma vida totalmente errada diante de Deus e perder a sua memória e ter uma enfermidade, um Alzheimer, e você não se lembra mais de nada, e não dá mais tempo de se arrepender, e não dá mais tempo de se voltar a Deus, porque eu brinquei a vida toda. Quarto lugar. O que me faz enterrar o talento que Deus me confiou? Todas as vezes que eu decido por mim mesmo entrar diariamente em lugares que Deus não quer que eu entre. Todas as vezes que eu falo aquilo que Deus não quer que eu fale. Todas as vezes pela forma que eu me comporto diante das pessoas. Então, irmãos, veja que é uma grande batalha. E todas essas coisas vão se somando na nossa vida. E fazem com que o cristão que foi chamado para um grande propósito, enterre o talento. E acabe se esquecendo dele. Achando que Deus o chamou apenas para sentar numa cadeira. E está tudo bem. E está tudo muito bom. Há quanto tempo faz que você não prega para uma pessoa? Há quanto tempo faz que você não tem paixão em fazer isso? Amor em fazer isso? Há quanto tempo você tem pegado sua Bíblia, fechado ela e colocado lá naquele cantinho que você sempre coloca e só aberto aqui na igreja? Achando que isso vai resolver a sua vida? Não, vai resolver. Sabe o que vai resolver a nossa vida? Sabe o que vai trazer solução para a nossa vida e fazer com que a gente pegue esse talento que está enterrado e tire da terra e comece a multiplicar ele? Sabe o que vai fazer a diferença?
Todas as vezes que nós decidimos no nosso coração e tomarmos uma posição diante de Deus. Como é que eu tomo uma posição diante de Deus, irmão Jackson? Me ajoelhando verdadeiramente, falando a Ele os meus piores pecados, confessando a Ele, me arrependendo e abandonando Ele com a ajuda de Deus. Quando eu tiro toda essa bagagem, choro na presença de Deus, me quebranto na presença de Deus, o Senhor está ali, pronto para nos perdoar. E quando Ele nos perdoa, Ele não apenas nos perdoa, Ele pega pela nossa mão e diga: filho, venha, volte para o propósito. Aleluia! O propósito é mais importante do que a nossa vida. Não enterre o chamado de Deus. Não enterre aquilo que Deus te confiou. Deus te chamou para uma grande obra. E essa grande obra é você que tem que fazer com a ajuda de Deus. Pare de terceirizar as coisas. Pare de querer que outras pessoas façam aquilo que é para você fazer. Se Deus chamou você, é você, Jonas. Não adianta correr, não adianta se esconder. Deus está em todo lugar. Se você se esconder no seu quarto, Ele está te vendo. Se você ir para outra cidade, Ele está te vendo. Se você for para uma festa do mundo, Ele está lá, está te contemplando e dizendo: volte para o propósito, volte para o propósito enquanto há tempo. Aleluia. Irmãos, não permita que Jesus retire aquilo que Ele te entregou. Imagine você chegando na presença de Deus, naquele grande dia, e todos nós vamos passar por isso, chegando de mãos vazias. E o Senhor mostrando a você: olha, meu filho, tudo o que eu queria fazer na sua vida, olha onde eu ia te levar, olha o que eu ia fazer. Eu te orientei tanto, mas infelizmente você não obedeceu. Saia da religiosidade. Deus quer, irmãos, não são pessoas perfeitas, porque ninguém é perfeito. Deus está à procura de pessoas que estão dispostas a obedecer a sua vontade e a desenterrar o talento que Deus já colocou na sua mão. Qual é o teu talento? Para que Deus te chamou? Você se lembra quando Deus te chamou? Começa a colocar isso na sua memória agora. O que Deus falou quando Ele te chamou? Como Ele falou? Como Ele faria? E o que Ele faria através da sua vida? Sabe por que ainda não aconteceu? Porque você ainda não obedeceu. Porque quando você obedecer, quando você se entregar totalmente, com certeza, as coisas vão acontecer no momento certo. A obra Cristo já fez por nós. Ele pagou o preço em morte de cruz. E cada um que está aqui nessa noite, ele tem um propósito. Todos que estão aqui têm um propósito de Deus na vida. E porque você tem um propósito de Deus na vida, é por isso que o diabo te distrai tanto. Ele fica te distraindo. Te distrai com a internet, te distrai com o telefone, te distrai com os problemas desse mundo, te distrai com as aflições desse mundo. Ele fica só aqui, ó, tirando o seu foco, tirando o seu foco, tirando o seu foco. Porque ele sabe, se ele tirar o seu foco, você não consegue caminhar. Mas nessa noite Deus me chamou para te dizer: não olhe para as distrações. Olhe para o propósito. Olhe para o propósito. Não perca mais tempo, não há tempo mais para perder. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, irmãos, muitas pessoas vão clamar, vão pedir misericórdia. Mas quando a porta da graça se fechar, não dará mais tempo. Então o que eu almejo para cada um que está aqui nessa noite é que quando Ele venha, Ele nos pegue trabalhando para a sua obra.
Nós não somos capazes, é Deus que nos capacita. Então não há ninguém melhor do que ninguém, irmão. Não pense que eu escolhi estar aqui, não. Quantos anos eu relutei? Quanto empecilho eu já coloquei para fazer a vontade de Deus? E por quê? Porque o diabo sempre estava me distraindo, sempre estava me tirando do foco, sempre estava me tirando do propósito de Deus. E enquanto ele estava fazendo isso, eu apenas estava tardando aquilo que Deus tinha na minha vida. Não há tempo mais de brincar. Deus te deu um talento, talvez 2, talvez 5, e está na hora de você pegar esses talentos e começar a multiplicar. Deus conta com você. Você é importante para o reino. Você é capaz com a ajuda de Deus. Então, em vez de você ficar escutando a voz de Satanás, porque Satanás é assim, quando a gente erra, ele fica nos acusando, nos acusando, nos acusando. Irmãos, entenda nessa noite, se você se humilhar, a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não desprezará. Se você se humilhar verdadeiramente na presença de Deus, Ele te pega pela mão, Ele lava as tuas vestes, Ele te purifica, Ele te vivifica e Ele te leva para o propósito de novo, aleluia! Então desperte para a chamada de Deus. Eu tenho certeza nessa noite que Deus está falando ao nosso coração. Eu não sei quantas pessoas são. Eu não sei se são todas as pessoas que estão aqui. Mas uma coisa eu sei. Você tem talento para a obra de Deus. Então se levante. Não é pela sua força. Não é pela sua capacidade. Não, nunca foi. Porque se fosse pela nossa força e capacidade, nós não estaríamos aqui. Ninguém tem essa vontade inicial de buscar a Deus. É Ele que nos chama, é Ele que nos atrai, é Ele que nos busca quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Então, não há ninguém bom aqui. Tudo que há de bom em nós é Deus transbordando na nossa vida. Então, entenda nessa noite. Deus te chamou como uma coluna. Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou para uma direção. Pare de andar em círculos. O deserto não é o nosso lugar final. É um lugar apenas de passagem. E eu tenho certeza que você já passou tempo demais no deserto. É tempo de você ir em direção a Canaã celestial. Irmãos, Deus é tão bom, Deus é tão lindo, que mesmo a gente sendo quem a gente é, mesmo a gente fazendo o que a gente faz, que só Ele sabe, Ele continua nos amando. A gente ama as pessoas que amam, na maioria das vezes, que ama a gente. É muito difícil a gente amar quem nos odeia. É muito difícil a gente amar quem não gosta da gente. Não, a gente só ama quem retribui para com a gente. Mas Deus não. Mesmo Ele conhecendo o nosso mais íntimo ali, ó, aquilo que só Ele sabe, Ele continua no mesmo lugar, de braços abertos, dizendo: filho, eu estou aqui. Eu não saí do propósito, eu não saí do caminho. Se você me buscar, se você se humilhar e se arrepender, eu estou de braços abertos. Então reflita nessa noite. Em tudo Deus tinha um propósito. E nessa noite o propósito é que você desenterre aquilo que Deus te deu. Amém, igreja? O Senhor só me deu até aqui, mas eu creio que Deus falou no nosso coração. É tempo de despertar para o propósito. Porque possa ser que não dê mais tempo. Hoje, Deus está dando mais uma oportunidade a cada um de nós para fazer diferente, para ser diferente. Mas quando essas portas se fecharem, a decisão vai partir de nós, porque Deus já nos instruiu.
Então ninguém está enganado de nada. A gente faz se a gente quiser, porque o Espírito Santo já desceu à terra para nos ajudar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade.